Olá, povo querido, graça e paz a todos. Queridos irmãos, eu estou de volta em mais um encontro atmosférico sobrenatural com Deus. A você que nos acompanha aqui nesta plataforma, neste canal, aonde quer que você esteja, que o Espírito Santo possa te abençoá-lo com toda sorte de bênção. Você que ouve essa mensagem em algum lugar, o desejo do meu coração, independente do teu grau religioso, independente de quem você seja, o que eu te desejo é que o Espírito Santo de Deus possa te abençoar com as mais ricas bênçãos dos céus e que todos os sonhos e projetos do teu coração se realizem no nome do Senhor e Salvador Jesus. Amém, queridos? Queridos, eu estou com a minha Bíblia aberta aqui no Salmo 23. Eu quero te contar no Salmo 23 a história que não te contaram. Eu queria alguns minutos da sua atenção. Seria importante que você ouvisse, porque a riqueza de detalhe pelas páginas da Bíblia Sagrada, aonde muitas vezes a gente vê, um fala isso, outro fala aquilo, mas o que menos a gente vê é o ensinamento do que está por detrás da letra pelas páginas da Bíblia Sagrada. O Salmo 23 diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. A seguir ele diz: Ele me faz repousar. Ele quem? Deus. O que significa repousar? Descansar. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Quando repousar, está falando de descansar-se. Mas para que o Todo-Poderoso possa dar descanso a alguém, eu falo isso não só espiritualmente, como fisicamente também falando. Para que alguém tenha descanso estando na presença de Deus, eu vou lhe dizer aqui o que significa o Salmo 23. Para quem não sabe, o Salmo 23 ele está falando de obediência da parte da humanidade para com Deus. Obediência da parte de toda criatura humana para com Todo-Poderoso. Porque se alguém usa essa expressão ou este salmo como é comum, normal, o natural, nós chegamos, seja numa residência, seja no comércio, ou em algum lugar semelhante ou parecido, e encontrar-se a Bíblia Sagrada aberta nesse salmo: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas nada o adianta, nada serve alguém usar esta frase: o Senhor é meu pastor e nada me faltará, se esse mesmo alguém não for obediente. Eu vou repetir: nada serve, nada adianta. A Bíblia Sagrada está aberta em um lugar, numa residência, num comércio, ou em lugar parecido, se não houver obediência da parte daquele alguém para com Deus, porque o diabo não respeita a palavra simplesmente pela Bíblia estar aberta num determinado lugar. E o Salmo 23 é de obediência que está falando. O Salmo 23 está falando de obedecer-se a Deus. Por quê? Porque a Bíblia diz: o Senhor é meu pastor. Aí diz: nada me faltará. Percebe? O Senhor é meu pastor. Aí, nada me faltará. Mas se você for de Lucas capítulo 6, versículo 46, Lucas capítulo 6, 46, repito, a Bíblia diz: de que serve me chamar Senhor, Senhor, e não faz o que eu vos mando? Então, se alguém diz que Deus é o seu Senhor ou seu pastor e não faz o que Ele manda, ou não anda conforme a Bíblia Sagrada, dentro das quatro linhas, conforme disse Davi certa vez, quando ele disse: observa os teus mandamentos para que se cumpra a risca. Se alguém usa a expressão Senhor é meu pastor e não obedece a palavra, o Senhor até então, ele não vai estar sendo o pastor daquele alguém, porque aquele alguém está usando a expressão Senhor é meu pastor, mas está sendo desobediente. E o desobediente à palavra, a Bíblia não chama de filho de Deus. Efésios capítulo 2, versículo de número 2. A Bíblia diz que os desobedientes são chamados, todos desobedientes, não são chamados filho de Deus, são chamados filho da ira. Efésios capítulo 2, versículo de número 2 está escrito. Então, se alguém é desobediente à palavra de Deus, ele pode até usar esse termo Senhor é meu pastor, mas se está desobedecendo, até então o Senhor não pode ser pastor daquele alguém, enquanto aquele alguém estiver debaixo da desobediência. Aí ele disse no versículo 2: Ele me faz, ou seja, é Deus que faz o homem ou a mulher repousar em segurança. É Deus que faz alguém repousar na cura.
ou livra da doença. É Deus que faz alguém repousar na libertação. É Deus que faz alguém repousar nas noites de tranquilidade, repousar na prosperidade. É Deus que pode fazer alguém repousar-se sobre a bonança, sobre a sua grandeza. Mas observe que muitas pessoas usam esse termo: o Senhor é meu pastor. Mas são pessoas que estão com a vida destruída. Muitas pessoas usam esse termo: o Senhor é meu pastor, mas o casamento está a ponto de separar-se. Financeiramente falando, está no fundo do poço. O Senhor é meu pastor, mas a pessoa não tem saúde, vive doente. O Senhor é meu pastor, mas a pessoa vive endividada, devendo para todo mundo. O Senhor é meu pastor, mas a pessoa não se liberta, vive no vício. Sabe por quê? Porque o Senhor não está fazendo certas pessoas repousar na insegurança, ou repousar na prosperidade, repousar na cura ou na libertação. Porque muitas pessoas usam esse termo: o Senhor é meu pastor, mas está vivendo debaixo da desobediência, não obedece a palavra. E os desobedientes, eu vou repetir aqui, os desobedientes não podem usar esse termo: o Senhor é meu pastor, porque está repousando na desobediência. E se alguém está repousando na desobediência, óbvio que esse alguém vai levar a desobediência para dentro da sua casa, porque está repousando sobre ela, sobre a desobediência. E o alguém que por sua vez está repousando sobre a desobediência, não tem como Deus fazer, embora Ele possa, não há como Deus fazer esse alguém repousar sobre a cura, sobre a saúde. Por quê? Porque está desobedecendo a palavra, vai repousar sobre a dor. Porque algumas pessoas Deus não está fazendo repousar sobre a libertação, porque está repousando sobre a desobediência. Então, por sua vez, Deus não vai fazer repousar sobre a libertação, vai repousar sobre o vício, sobre a prisão, porque está desobedecendo a palavra. Porque há pessoas que, ao invés de repousar na prosperidade, está repousando na dívida. E Deus está permitindo que essa alguém repouse na dívida, porque está desobedecendo a palavra. Deus não vai fazer repousar na prosperidade, vai repousar na dívida, porque está desobedecendo. E o desobediente, a Bíblia chama de filho da desobediência, ou filho da ira, Efésios 2:2. Então, quando alguém desobedece, tudo que está relacionado à desobediência, automaticamente, por alguém estar repousando sobre a desobediência, vai estar levando os frutos da desobediência para dentro da tua própria casa. Então muita gente, senhoras e senhores que me ouvem, usa esse termo: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Mas já observou? A maioria que usa esse termo está faltando tanta coisa. Desobediência à palavra de Deus. É isso. A história que nunca te contaram. Eu vou lhe dizer: você pode subir o monte, você pode jejuar, você pode se consagrar, você pode orar madrugada, você pode ir na igreja todo dia. Mas se você for aquele alguém que desobedece a palavra, que quando alguém desobedece significa que está discordando da palavra. E se alguém desobedece por estar discordando da palavra, ou por não concordar com a disciplina de Deus, Deus não vai fazer com que esse alguém repousa sobre a saúde, sobre a paz, sobre a tranquilidade, porque está havendo desobediência desse alguém para com a palavra. Agora, por outro lado, os obedientes, em vez de repousar na dor, repousa sobre a cura, sobre a saúde. Aqueles que obedecem a sua palavra, em vez de repousar na dívida, a qual Deus não vai permitir, vai repousar sobre a prosperidade. Os obedientes não repousam no vício, não repousam na prisão, repousam na liberdade do Todo-Poderoso. Aqueles que obedecem a palavra, esses não repousam em trevas, esses repousam na luz, porque está debaixo da obediência. Aqueles que são obedientes repousam sobre a abundância do Todo-Poderoso. Os obedientes repousam sobre a prosperidade de Deus. Os obedientes repousam sobre a fartura. Os obedientes repousam sobre todas as bênçãos do Todo-Poderoso. Como diz aqui,
Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Repousar quer dizer viver em segurança, viver em paz, em tranquilidade. Já percebeu que a maioria vive em conflito? Vive em guerra, inclusive até cristão. Vive no desentendimento, na falta de diálogo, falta de compreensão, falta de ser mais humano, falta de amor. Sabe por quê? Está repousando na desobediência da palavra. Há muitas pessoas que eram para estar empregado, está desempregado por causa da desobediência. Quando passar a obedecer, as portas se abrem. Há muitas pessoas que, em vez de ter paz, está vivendo angustiado, no conflito, no desespero, porque está repousando na desobediência. Quando obedecer, vai repousar na total segurança do Todo-Poderoso. Então o Salmo 23, senhoras e senhores, está falando de obediência. Há muitas pessoas que não obedecem. Há muitas pessoas que têm dificuldade de obedecer a palavra, desobedecem a maior parte do tempo. Então está repousando sobre a desobediência. E quem repousa sobre a desobediência leva para dentro da tua casa. Agora, quando você repousa sobre a obediência, você leva para a tua casa todas as bênçãos do Todo-Poderoso. Porque quem sobre a desobediência repousa, vive de miséria. Quem repousa sobre a desobediência, precisamente os desobedientes à palavra, a vida nunca muda. Passa a vida inteira, muitas vezes dentro da igreja, a vida nunca muda, é sempre a mesma coisa. Agora o obediente é diferente. Quando alguém repousa sobre a obediência, ou precisamente obedece à palavra de Deus, repousa sobre a abundância. Deus vai repousar na abundância. Deus vai repousar na prosperidade. Deus vai repousar na abundância. Ele vai repousar na fartura. Deus ele honra esse alguém com toda sorte de bênção. Desde que esse alguém obedeça a sua palavra, ele te fará repousar em total segurança. Quando você obedece a palavra, você repousa tranquilamente. Quando você obedece a palavra, as noites é de tranquilidade, as noites são de paz. Quando você obedece a palavra, Deus ele envia providência para todos os seus problemas. E isso quando há obediência à palavra de Deus. Agora, quando há desobediência, a maior parte do tempo vai faltar muita coisa que não era para faltar. Porque tem a opção entre o desobedecer, repousar sobre a desobediência, ou obedecer e repousar sobre a obediência da palavra. O que sobre a desobediência repousa, vive sofrendo. Mas o que sobre a obediência repousa, Deus envia providência para todos os seus problemas. Entende porque muitas pessoas estão na igreja e o problema não resolve? Entende porque muitas pessoas estão na igreja e vivem angustiadas? Entende porque muitas pessoas estão na igreja e não conseguem levar a família? Entende porque muitas pessoas estão na igreja e os problemas não resolvidos? Porque a maior parte do tempo repousa sobre a desobediência em vez de repousar na obediência. E quando repousa sobre a desobediência, Deus não fará que essa pessoa repouse em segurança. Pelo contrário, como um sinal de que aquele alguém está errado e que precisa mudar, Ele vai permitir que falte algumas coisas, para que aquele alguém se dê conta de que deve se obedecer à palavra. Porque quando obedece a palavra, significa repousar em segurança. E quando você obedece a palavra, Ele te fará repousar totalmente seguro. Então obedeça a palavra a partir de hoje e tudo irás bem na tua vida no nome de Jesus. É o que diz aqui. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Ou seja, Deus ele só dá descanso para aqueles que obedecem a palavra. Aqueles que não obedecem, vivem angustiado, aflito, desesperado, muitas vezes sofrendo, estando às vezes dentro da igreja. Por quê? Falta de obediência à palavra de Deus. Tá bom? Eu vou ficando por aqui, mas que você possa fazer uma reflexão e se perguntar que tipo de cristão você tem sido. Se você está repousando sobre a desobediência ou sobre a obediência da palavra de Deus. Boa reflexão. Forte abraço. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus.